Olá! Nesse encontro, conversaremos sobre metodologia e mediação pedagógica em ambientes virtuais de aprendizagem, também denominados AVAs. Inicialmente, apresentarei as concepções epistemológicas e as metodologias correspondentes a cada uma delas, que dão origem a um tipo de mediação pedagógica específica. Na sequência, explicarei algumas das metodologias interacionistas, construtivistas, sistêmicas, focando na metodologia de projetos de aprendizagem e na metodologia de identificação e resolução de problemas. Para finalizar, comentarei sobre as formas de acompanhamento e avaliação da aprendizagem em ambientes virtuais de aprendizagem. Passaremos então para as concepções e metodologias. No entanto, antes de iniciarmos a nossa conversa sobre metodologia e mediação pedagógica em ambientes virtuais de aprendizagem, é necessário refletirmos sobre as concepções epistemológicas que as originam, as quais estão vinculadas a um determinado entendimento de sociedade, com seus mais variados meios e que produz uma determinada cultura educacional. Poderíamos, por exemplo, refletir sobre quais eram as tecnologias com as quais interagíamos quando iniciamos a nossa vida escolar e o que elas propiciavam. Você se recorda que tecnologias estavam presentes nessa época? E atualmente, quais são as tecnologias existentes com as quais interagimos? Quais estão presentes nos ambientes educacionais e o que propiciam? A partir disso, podemos analisar as transformações sociais que surgem no contexto dos novos meios disponibilizados pelas tecnologias e a sua relação com as metodologias desenvolvidas no âmbito educacional. Passamos então agora à concepção empirista e às metodologias diretivas. Retornemos às tecnologias presentes na escola quando iniciamos nossa vida escolar. Podemos pensar no quadro negro, no giz, no caderno, no lápis, na caneta, na borracha, no mimeógrafo, não é mesmo? Ainda temos o flanelógrafo, o quadro de pregas, dentre outras tantas que poderíamos citar. Mas qual era a finalidade do quadro negro e do giz? Do caderno, do lápis, da borracha e do mimeógrafo? Como eram utilizados? O quadro negro e o giz eram utilizados para reproduzir o conhecimento produzido pela sociedade, o qual era organizado pelo professor e deveria ser ensinado da mesma forma, no mesmo tempo, para todos os alunos. Assim, a matéria era exposta no quadro. Os alunos copiavam em seus cadernos, realizavam os exercícios de repetição e de fixação dos conhecimentos transmitidos, também pensados e propostos pelo professor, obviamente, e na sequência realizavam testes e provas, a fim de verificar quantitativamente o quanto haviam conseguido reter do conhecimento transmitido pelo professor. O mimeógrafo servia para reproduzir textos, exercícios, testes e provas, os quais eram então fornecidos aos alunos. O processo educacional funcionava segundo a lógica da sociedade industrial. Nesse contexto, o conhecimento era entendido como algo externo ao aluno, trazido pelo professor e captado pelo aluno através dos sentidos. O professor acreditava que o aluno seria capaz de aprender somente se fosse ensinado, se ele transmitisse o conteúdo. Assim, o professor passava a matéria, propunha exercícios de repetição, de fixação e depois aplicava um teste e uma prova, como uma forma de controlar o comportamento. Essa compreensão é representada pela concepção empirista e as metodologias e formas de mediação pedagógicas são denominadas diretivas, pois é o professor o único responsável pelo processo, é ele quem define e dirige o ensino. É importante salientar que ainda hoje as metodologias diretivas estão presentes em muitas propostas educacionais. E isto independe do tipo de tecnologia utilizada, pois estão vinculadas à compreensão que o professor tem de como o sujeito adquire conhecimento, ou seja, de como ele aprende. A seguir, veremos um trecho de um filme que ilustra essa situação. In 1930, the Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the
Anyone? Anyone? The Great Depression passed the, anyone? Anyone? A tariff bill, the Hawley-Smoot Tariff Act, which anyone raised or lowered, raised tariffs in an effort to collect more revenue for the federal Nesse government. trecho do filme, é possível observar a concepção empirista que se manifesta na metodologia utilizada pelo professor. Ou seja, ele está desenvolvendo uma aula expositiva, transmitindo o conteúdo. Em vários momentos, ele realiza questionamentos, mas ele mesmo se antecipa respondendo, não dando oportunidade para que os alunos possam agir, interagir. Assim, o professor é o sujeito ativo no processo, enquanto os alunos são passivos, consumidores da informação. Passaremos agora à concepção interacionista e às metodologias relacionais. Vamos voltar agora a refletir sobre as tecnologias atualmente existentes na sociedade. CD, DVD, computador, TV digital, celular, internet, dentre tantas outras conhecidas. Quais dessas tecnologias estão presentes no processo educativo? O que propiciam? Como são utilizadas? Muitas dessas tecnologias estão presentes nas nossas instituições escolares, desde a educação infantil até o ensino superior, e podem sim propiciar níveis de ação, de interação superiores, se comparadas às tecnologias anteriores. Elas possibilitam aos sujeitos a experimentação, a exploração, a simulação. Permitem agir sobre o objeto de conhecimento, observando o processo resultante dessa ação. Além disso, essas tecnologias aproximam pessoas distantes no tempo e no espaço, possibilitam um rápido acesso a uma grande variedade de informações, a troca de informações, o compartilhamento de ideias e experiências, o desenvolvimento de projetos de forma colaborativa e cooperativa. A concepção que expressa essa compreensão do conhecimento como algo construído na relação, na interação do sujeito com o meio, seja ele físico ou social, é denominada concepção epistemológica interacionista. O professor que tem como pressuposto essa concepção acredita que o aluno aprende somente se agir, se interagir, se estabelecer relações entre o que já conhece e a nova informação. Assim, o professor instiga, problematiza, questiona, orienta, auxilia o aluno a estabelecer relações entre o que já conhece e o que está por conhecer. Por isso, as metodologias são ditas relacionais. O processo educacional funciona segundo a lógica da sociedade em rede, conectada, interligada, globalizada. Vejamos agora o trecho de um filme que ilustra essa situação. See what we have in here. Okay. Jurassic period. Tyrannosaurus Rex. Middle finger. Okay. Leg bone. Early man. Extra crispy. We have here doggy bone. June. Of last year. Oh, this is the greatest find of all time. Ladies and gentlemen, swimsuit edition, March. No articles. This is gonna go in Dr. D's private collection. Nesse trecho, é possível observar o professor no momento de experimentação, de exploração em campo, onde os alunos interagem com ele e analisam os objetos que são encontrados. Discutiremos agora a concepção a priorista e as metodologias não diretivas. As metodologias denominadas não diretivas têm como pressuposto a concepção a priorista, portanto, parte do princípio que o conhecimento está a priori. Já vem com a pessoa desde o seu nascimento, está pré-determinado no aluno. O professor acredita que o aluno aprende se tem dom, se tem talento. Assim, tudo o que o professor tem a fazer é despertá-lo,
não havendo necessidade alguma de direcionamento, de ensino. Por isso, as metodologias são ditas não diretivas. A seguir, passaremos para as metodologias interacionistas, construtivistas, sistêmicas. As metodologias são consideradas interacionista no sentido de reconhecer que sujeito e objeto de conhecimento são organismos vivos, ativos, abertos, em constante troca com o meio ambiente, através de processos interativos e indissociáveis e modificadores das relações, a partir das quais os sujeitos em relação modificam-se entre si. Portanto, se a interação entre o sujeito e o objeto os modifica, então cada interação entre os sujeitos individuais irá modificar os sujeitos uns em relação aos outros. As metodologias são consideradas construtivistas no sentido de que o conhecimento é entendido como um processo em permanente construção, que se transforma na interação do sujeito com o mundo, a partir da ação desse sujeito sobre o objeto do conhecimento. Conhecer é modificar, transformar o objeto e compreender o processo dessa transformação e, consequentemente, compreender o modo como o objeto é construído. Com isso, Piaget nos chama mais uma vez a atenção para a necessidade da ação do sujeito para que a aprendizagem possa ocorrer, bem como sobre a reflexão sobre a ação, ou seja, sobre a forma como ela ocorre. As metodologias são consideradas sistêmicas no sentido de que o processo de conhecimento é compreendido como sendo um todo integrado, cujas propriedades fundamentais têm sua origem nas relações entre suas partes, constituindo subsistemas que se interrelacionam, formando uma rede em que estão interligadas e são interdependentes. Uma das metodologias consideradas interacionista, construtivista, sistêmica é a metodologia de projetos de aprendizagem. Projetos de aprendizagem é uma metodologia problematizadora, que se desenvolve a partir da curiosidade e do interesse dos sujeitos da aprendizagem. Um exemplo de projeto de aprendizagem pode ser visualizado ao acessar o blog intitulado "Por que trabalhar a educação digital na educação infantil?". Esse projeto de aprendizagem teve origem a partir da plataforma temática Educação Digital. A problemática a ser investigada, ou seja, por que trabalhar a educação digital na educação infantil, surgiu na realização de um levantamento de dúvidas temporárias e certezas provisórias relacionadas à educação digital. O grupo foi formado pela afinidade de interesses na problemática a ser investigada e iniciou o desenvolvimento do planejamento do projeto de aprendizagem, num fórum criado numa comunidade virtual de aprendizagem no ambiente mudo. Após essa organização inicial, o grupo optou por desenvolver o seu projeto utilizando a tecnologia de blogs. Assim, o projeto foi planejado, organizado e estruturado a partir dessa tecnologia, sendo que durante toda a realização do projeto, os componentes do grupo realizaram pesquisas em diferentes fontes de e-mails, interagiram com outros grupos de projetos e também com pesquisadores da área. Realizaram entrevistas e, por meio de postagens, fizeram um relato do seu processo de desenvolvimento, suas descobertas, dúvidas, certezas, dentre outras. O professor, os demais colegas e inclusive pessoas externas interagiram e colaboraram com o desenvolvimento do projeto, pois o blog é uma ferramenta aberta a qual todos podem ter acesso. Uma outra metodologia que pode ser considerada interacionista, construtivista, sistêmica é a metodologia de casos. Como exemplo, podemos citar o seguinte caso. Final de ano letivo, a instituição comunica que no próximo semestre você terá à sua disposição uma sala de aula com 5 computadores ligados em rede, um projetor e diferentes softwares, aplicativos genéricos, softwares de autoria, simuladores, metaversos, jogos, dentre outros, infraestrutura de apoio ao trabalho e ainda abre a possibilidade de você trabalhar interdisciplinarmente
com outros professores, disponibilizando horário para que isso aconteça. O que você faria? Como organizaria o trabalho? Quais as abordagens didático-pedagógicas utilizaria? Que metodologias privilegiaria? Nesse contexto, podemos falar ainda de uma outra metodologia considerada também interacionista, construtivista sistêmica, que é a metodologia de desafios-problemas. Um exemplo que pode ser citado é o seguinte: após realizar a Web Survey com a sua turma, o professor percebe que os alunos possuem dificuldades conceituais e teóricas. A partir da identificação desse problema, o professor propõe aos alunos, como atividade, a construção de um glossário de conceitos, que serão discutidos em um chat, a partir das interações realizadas pelos alunos. Deste modo, o professor estará desafiando os alunos a buscarem o conhecimento que lhes falta e dando suporte na discussão desses conceitos durante o chat. Um outro exemplo ainda pode ser citado. Vamos imaginar que exista um assunto polêmico sendo veiculado na mídia a todo instante. Tal assunto divide opiniões e também se faz presente nas discussões do grupo durante as aulas. O professor pode propor que o grupo realize um júri simulado, utilizando as ferramentas do AVA, de modo que a turma seja dividida em defesa e acusação, jurados e juiz. As provas podem ser apresentadas e discutidas em forma de fórum, na utilização do mural, glossário, correio eletrônico, dentre outras ferramentas. O professor pode ainda propor que a argumentação seja embasada teoricamente, relacionando os conteúdos aprendidos no processo formativo. E a realização do julgamento poderá ocorrer em um chat de discussão, mediado pelos próprios alunos. Uma outra metodologia, ainda no contexto interacionista construtivista sistêmica, é a metodologia de oficinas. Continuemos com o exemplo anterior. Vamos supor que mesmo após a realização da atividade de construção do glossário, os alunos permaneçam com dúvidas a respeito de um conceito específico. O professor, então, poderá propor a realização de uma oficina, onde irá aprofundar a temática e discutir os pontos de maior dificuldade identificados anteriormente. Essa oficina pode ser realizada durante o chat de discussão ou uma videoconferência. Também no caso da metodologia de projetos de aprendizagem, comentada anteriormente, o professor pode propor uma oficina de construção de blog, por exemplo. Uma outra metodologia no contexto interacionista construtivista sistêmico é a metodologia de seminários, que pode ser utilizada combinada aos projetos de aprendizagem. Por exemplo, a partir do desenvolvimento dos projetos de aprendizagem, o professor propõe o desenvolvimento de seminários, onde os alunos, então, irão apresentar os projetos desenvolvidos. Nesse momento, enquanto um determinado grupo apresenta o seu projeto de aprendizagem, os demais criticam e apresentam sugestões, de forma a propiciar a interação entre os grupos. Para finalizar essa parte das metodologias interacionistas construtivistas sistêmicas, apresento a metodologia de workshop. Essa metodologia propicia aos sujeitos o trabalho sobre um tema específico de uma determinada área do conhecimento. O workshop é um espaço de colaboração, no qual professores e alunos contribuem com os seus conhecimentos e realizam discussões temáticas. Dentre as metodologias citadas anteriormente, nos deteremos nesse tópico na metodologia de projetos de aprendizagem e identificação e resolução de problemas. Projetos de aprendizagem e identificação e resolução de problemas são metodologias fundamentadas na concepção epistemológica, interacionista, construtivista sistêmica, conforme vimos anteriormente, e podem ser desenvolvidas no contexto dos ambientes virtuais de aprendizagem. Passaremos agora a discutir a primeira delas, ou seja, projetos de aprendizagem. A metodologia de projetos de aprendizagem pode ser desenvolvida a partir de uma plataforma temática definida ou plataforma livre. Ambos os processos partem de uma decisão coletiva,
entre alunos e professores, a partir de uma discussão inicial que considera desejos, necessidades, atualidades, características da área de conhecimento em questão e propósitos a serem perseguidos. Para desenvolver o projeto de aprendizagem, é fundamental realizar com os estudantes um levantamento das dúvidas temporárias e das certezas provisórias. Definir o problema ou os problemas a serem investigados e critérios de julgamento sobre a relevância em relação a determinado contexto. Organizar os grupos de acordo com o interesse no assunto, no problema. Criar e desenvolver um planejamento do projeto de forma cooperativa, que compreenda levantar as hipóteses, buscar, localizar, selecionar, recolher informações, definir, escolher, criar procedimentos para testar a relevância das informações escolhidas em relação aos problemas e às questões formuladas, avaliar a qualidade da própria produção durante o processo. Além disso, é fundamental organizar e comunicar o conhecimento construído através de apresentações sistemáticas, possibilitando desta forma a troca entre grupos diferenciados. A outra metodologia na qual iremos nos deter um pouco mais é a metodologia de identificação e resolução de problemas. Na metodologia de identificação e resolução de problemas, a aprendizagem é provocada por meio de situações problemas, desafios, casos, os quais podem ser desenvolvidos e propostos pelo professor e também pelos estudantes. Normalmente, as situações problema, desafios e casos estão baseados em situações da vida cotidiana, cuja solução irá exigir dos participantes conhecimento dos conceitos envolvidos, processos de discussão, análise, reflexão, sendo necessário mobilizar uma série de competências até que se encontre uma solução, que pode ser considerada uma solução ótima, resultante de uma construção coletiva. A metodologia de identificação e resolução de problemas abrange a apresentação ou construção do problema, ou seja, caso, pesquisa, um vídeo, uma simulação, realização de análise do contexto onde o problema está inserido, organização de ideias e conhecimentos prévios do assunto individualmente ou em pequenos grupos, brainstorming, proposição de questões de aprendizagem sobre aspectos do problema através da discussão, análise e definições de como resolver o problema, ou seja, qual ou quais as melhores estratégias a serem desenvolvidas. Escolha das questões de aprendizagem que serão desenvolvidas pelo grande grupo e as que serão atendidas individualmente. Discussão dos recursos necessários para a pesquisa e o local onde podem ser encontrados esses recursos. Ainda é importante lembrar da exploração do conhecimento obtido a partir das pesquisas, integrando um novo conhecimento no contexto do problema, gerando assim novas questões, interpretação dos resultados e formulação das soluções. Para finalizar, é fundamental a avaliação das soluções encontradas. Assim, tanto na metodologia de projetos de aprendizagem, quanto na metodologia de identificação e resolução de problemas, a construção do conhecimento ocorre a partir da ação, da interação, que são significadas pelo sujeito e nas relações que ele estabelece entre a nova informação e o conhecimento que possui, ocorrendo desta forma a aprendizagem. Assim, podemos dizer que a aprendizagem possui uma dimensão que é social, a qual se relaciona às trocas, à colaboração e à cooperação, e uma dimensão individual, que se relaciona à significação, à sistematização do indivíduo. O esquema a seguir evidencia essa dinâmica, ou seja, num processo de discussão surge o problema, que representa para o sujeito uma perturbação, um desequilíbrio cognitivo, por apresentar alguma novidade, algo que o sujeito ainda não conhece.
A partir desse momento, inicia-se um processo de investigação, a pesquisa, a busca por informação, de forma a regular essa perturbação, para que o sujeito atinja um novo equilíbrio cognitivo, o que, por sua vez, pode provocar um novo processo de discussão e assim sucessivamente. Até o momento, falamos sobre as metodologias e processos de mediação em AVAs. Passaremos agora a discutir o acompanhamento e a avaliação da aprendizagem em AVAs. Um processo de acompanhamento e avaliação da aprendizagem em AVAs pode envolver a avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica é realizada logo no início de um processo formativo, ou antecedendo, e busca identificar os conhecimentos, as competências e as necessidades dos sujeitos envolvidos em processos de ensino e de aprendizagem. Por exemplo, o professor propõe um web survey, um questionário eletrônico, no início de um processo formativo, com questionamentos que busquem identificar os conhecimentos do aluno em relação às temáticas que serão trabalhadas. O resultado desse processo de avaliação diagnóstica dá origem à avaliação prognóstica. A avaliação prognóstica é realizada após essa avaliação diagnóstica e tem o objetivo de relacionar os dados obtidos na avaliação diagnóstica com a proposta formativa. Deste modo, o professor pode realizar ajustes em relação ao programa, conhecimentos, competências e necessidades dos sujeitos envolvidos, bem como orientá-los. Como, por exemplo, o professor coleta os dados obtidos com a realização do web survey e, a partir de uma análise quantitativa e qualitativa dos dados, consegue perceber quais são os interesses, as necessidades e as dificuldades dos sujeitos em relação à temática que será trabalhada no processo formativo. Deste modo, realiza modificações, propõe atividades e realiza ajustes no planejamento do curso. Dando continuidade ao processo de avaliação da aprendizagem em AVAs, falaremos agora da avaliação formativa. A avaliação formativa tem caráter processual e continuado, sendo realizada durante todo o desenvolvimento do processo formativo. Esse acompanhamento e avaliação pode ser realizado por meio da análise das diferentes interações e produções dos sujeitos, tanto em nível individual quanto em nível coletivo, tanto síncronas quanto assíncronas, nas distintas ferramentas presentes no AVA, tais como fóruns, diários de aprendizagem, chats, correio, videoconferência, dentre outras, reunidas num portfólio e ou também denominadas webfólio. Um exemplo dessa forma de avaliação pode ser identificado a seguir. A partir da utilização de diferentes ferramentas, como fóruns, diários e chat, no contexto das metodologias apresentadas anteriormente, o professor realiza o acompanhamento e avaliação das interações e produções dos alunos durante todo o processo formativo, fornecendo feedbacks constantes, de forma que o aluno possa melhorar cada vez mais o seu desenvolvimento. Falaremos agora da avaliação somativa. A avaliação somativa ocorre depois da ação educativa e é utilizada para avaliar o que o aluno aprendeu a partir das atividades realizadas e do seu desenvolvimento ao longo do período. É a soma de diversas atividades propostas a partir de critérios definidos pelo professor e ou em conjunto com os alunos. A realização de autoavaliação, análise de documentos, relatórios, artigos, produzidos em grupo ou individualmente. Um exemplo da avaliação somativa pode ser o seguinte: o professor compara os dados obtidos no web survey, realizado no início do curso, com um web survey realizado no final do curso. Realiza a análise dos diários de aprendizagem, a relevância das postagens em fóruns e a fundamentação teórica durante as discussões nos chats. Analisa também a autoavaliação do sujeito e, a partir dos dados coletados, desenvolve a avaliação somativa. Finalizando, chamaremos agora o quadro para refletir.
Toda a criação tecnológica desenvolvida para suportar processos de ensino e de aprendizagem está fundamentada por uma concepção epistemológica, por uma crença de como ocorrem os processos de ensinar e de aprender, mesmo que não esteja explicitado. Assim, ambientes virtuais de aprendizagem, dependendo das possibilidades que oferecem, possibilitam o desenvolvimento de metodologias interacionistas construtivistas sistêmicas. Nesse sentido, a partir das metodologias que estudamos no encontro de hoje, quais delas você utilizaria? Com que objetivo? Como desenvolveria a avaliação? No encontro de hoje, conhecemos melhor a temática, metodologia e mediação pedagógica em ambientes virtuais de aprendizagem. Inicialmente, apresentei as concepções epistemológicas e as metodologias correspondentes a cada uma delas, que dão origem a um tipo de mediação pedagógica específica. Na sequência, explicitei algumas metodologias interacionistas, construtivistas sistêmicas, focando na metodologia de projetos de aprendizagem e na metodologia de identificação e resolução de problemas. E para finalizar, comentei sobre as formas de acompanhamento e de avaliação da aprendizagem em ambientes virtuais de aprendizagem. Espero que todas essas informações possam ter contribuído significativamente para a sua aprendizagem. Vamos agora para as nossas dicas de estudo do encontro de hoje. Como primeira dica de estudo, sugiro a leitura do livro Epistemologia do Professor, o Cotidiano da Escola, de autoria de Fernando Becker. Também sugiro o acesso ao site Matematicós, onde você encontrará o livro em formato PDF, Aprendizes do Futuro, as Inovações Começaram, de autoria de Leia da Cruz Fagundes, Luciana Sato e Débora Laurindo Massada. Nele vocês podem conferir o capítulo Projeto, o que é e como se faz. No site da revista Conecta, revista online de educação à distância, você poderá encontrar ainda o artigo Avaliar na Cybercultura, de autoria de Andréia Cecília Ramal, onde você vai encontrar algumas dicas sobre a avaliação em ambientes virtuais de aprendizagem. Vocês podem pesquisar mais sobre o assunto no livro Ambientes Virtuais de Aprendizagem, de organização de Rômeu Melgaço Barbosa. Nele vocês vão encontrar um capítulo denominado Metodologias para a Educação à Distância no contexto da formação de comunidades virtuais de aprendizagem, de autoria de Eliane Schlemmer, onde as metodologias aqui desenvolvidas serão aprofundadas. Bons estudos!